Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Agora em nova temporada, que você acompanha aqui pela Rádio Legítima da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. E você que está acompanhando o programa já sabe que estamos estudando agora a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, pseudônimo de Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. O título de hoje é denominado Seara Espiritual. E Pedro de Camargo inicia o capítulo com uma passagem do Novo Testamento. Dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e contemplai esses campos, que já estão branquejando próximos da ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que cega, juntamente se regozijem. Pois nisto é verdadeiro o provérbio, que um é o que semeia, e o outro o que cega. Semeia é aquele que age como semeador. E cega, meu caro ouvinte, aqui se escreve com a letra S, é o ceifeiro, do verbo cegar, que significa colher. Ou seja, Jesus apresenta para nós o conjunto harmonioso da necessidade de convivência. E tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que concretizamos fora de nós já está primeiramente estabelecido dentro de nós mesmos e, por consequência, se estabelece dentro da influência da sociedade em que vivemos. Esta passagem foi retirada do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4. Em o Novo Testamento, ela vai mais além, dizendo: Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Aqui, o evangelista se refere à mulher samaritana, do poço de Jacó. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou, e um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. João, capítulo 4, versículos 35 a 45. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. O Livro dos Espíritos, capítulo 7, da Lei de Sociedade. Subtítulo: Necessidade da vida social. Perguntou Allan Kardec, questão 766. A vida social está em a natureza? Resposta
dos espíritos orientadores da humanidade, os espíritos superiores sob a égide de Jesus. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Pergunta 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Responderam os espíritos, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então eis a resposta dos espíritos, meu caro ouvinte, confirmando o ensinamento de Jesus, dizendo que um semeia e o outro colhe. Ou seja, o que fazemos para que alguém receba. E aquele que recebe é o resultado desta ação. E assim vamos, concomitantemente, estabelecendo uma relação de interdependência, da qual não podemos prescindir. E a questão 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou a nesse sentimento alguma providência de um objetivo de ordem mais geral. O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. E logo após vem o comentário de Allan Kardec. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, meu caro ouvinte, é através do contato com outros que estabelecemos a oportunidade de nos reconhecermos nas nossas escolhas e nas nossas ações e também as nossas reações. E assim, através do conhecimento íntimo, o conhecimento de si mesmo, nós vamos nos reconhecer com a necessidade desse aperfeiçoamento, além de existir essa interdependência material que é da lei natural. E Pedro de Camargo continua dizendo: no campo espiritual, a época da sementeira é a seu turno a época da cega, que significa colheita. Semear e ceifar são tarefas que se realizam simultaneamente. Não há estações exclusivas para semear ou para ceifar. Em todas elas se espalham as sementes, e em todas elas se recolhem as messes. Messes é o sinônimo de colheitas. O que semeia num tempo, recolhe as primícias. Primícias, meu caro ouvinte, são os primeiros frutos que são colhidos de outros tempos. Na lavoura espiritual, a solidariedade é lei inelutável, ou seja, contra o que não se pode lutar. Não há obreiros cujo mistério consista exclusivamente em semear ou em ceifar. O que semeia, colhe, e o que colhe, semeia. O que cega, alegra-se na colheita, cuja sementeira foi trabalho de outrem. Por isso ele semeia também, a fim de que outros recolham o fruto dos labores. Trabalho e justiça, justiça e amor. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós estamos entrelaçados no meio social para desenvolver a nossa parcela de contribuição no trabalho, vivenciando a justiça dos homens, mas acima de tudo, a justiça de Deus, junto com o seu amor. Os tempos são sempre chegados. A hora vem e agora é.
Só os ociosos aguardam épocas longínquas que jamais chegam. Os laboriosos não perdem tempo. Os campos branquejam para a colheita. As leiras, meu caro ouvinte, são aquelas divisões do terreno que espaçam o suco produzido para o plantio. Esperam pela sementeira. Não existe pretérito, ou seja, passado. Não existe futuro. Existe o presente eterno, convidando o espírito ao trabalho. Todos são capazes, todos são aptos. É bastante querer. O chamado persiste. A seara é incomensurável. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Da obra A Gênese, no capítulo 6, Uranografia Geral, o subtítulo O Espaço e o Tempo, fragmento do item 2. Considerando esta ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que o tempo, não sendo senão a relação das coisas transitórias, e dependendo unicamente das coisas mensuráveis, assim tomando os séculos terrestres por unidade, amontoaremos milhares sobre milhares para formar um número colossal. Este número nunca representará apenas um ponto da eternidade, da mesma maneira que milhares de léguas juntas aos milhares de léguas são apenas um ponto nessa extensão. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderemos escrever um número também longo, como o equador terrestre, e nos supormos velhos, em número de séculos, sem que, em realidade, nossa alma compute um dia a mais. E agitando este número indefinível dos séculos uma série longa, como daqui ao Sol, de números semelhantes, ou mais consideráveis ainda, e imaginando-nos viver durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares, representado pela adição de tais números, até que cheguemos ao termo, o amontoado incompreensível de séculos, que pesará sobre nossas cabeças, será como se não fosse, restaria sempre ante nós a eternidade completa. E aí ele conclui: o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida ao ponto de vista da duração. Para ela não há nem começo nem fim. Tudo lhe será presente. Vamos continuar abordando o capítulo Seara Espiritual já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos e reflexões da obra Nas Pegadas do Mestre, em nova temporada aqui na Rádio Rio de Janeiro, do programa Obras de Pedro de Camargo. Pedro de Camargo é o autor e editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o capítulo Seara Espiritual e estávamos refletindo sobre a condição da eternidade. Um tempo que não se pode medir, meu caro ouvinte, onde não há passado, onde não há futuro, mas somente o presente. E se séculos de séculos são menos que um segundo perante a eternidade,
O que será então a duração da vida humana? Um sopro, não é, meu caro ouvinte? Um intervalo bem pequeno em que nós, espíritos conectados ao corpo físico de carne, estamos vivendo uma experiência terrena, sendo seres espirituais, dentro do gênero de provas do qual estabeleceu o concurso pedagógico das nossas vivências, dentro do progresso que nos cabe realizar, sob a concessão dos nossos guias, dos nossos anjos guardiões. E Pedro de Camargo continua dizendo que a geração atual goza em todo sentido uma grande soma de benefícios, de comodidades e direitos que, em seu conjunto, representam o esforço, a luta e o sacrifício de gerações passadas. O presente é a consequência do pretérito, ou seja, o passado, assim como o futuro será a resultante do presente. Em matéria de liberdade, fruímos hoje as conquistas dos mártires de outrora, que pela liberdade se sacrificaram. É certo que ainda perduram os vestígios da tirania e do despotismo de outras eras. Cumpre, portanto, trabalharmos por extingui-los totalmente, preparando para os vindouros um mundo melhor, onde a liberdade e a justiça sejam soberanas. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3, sob o título Há muitas moradas na casa de meu Pai, o subitem Progressão dos Mundos. É o item 19. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Ou seja, meu caro ouvinte, o orbe terrestre permanece desenvolvendo-se materialmente, aperfeiçoando-se em seu estado vibratório, e os espíritos que nele encarnamos devem estar dentro dessa faixa. Se não estiver, não poderá mais reencarnar nele. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a construí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então veja, meu caro ouvinte, que o progresso do mundo depende do nosso progresso individual. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna de seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior,
ao em que hoje se acha e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Assinou o espírito de Aurélio Agostinho, na cidade de Paris, em 1862. Eis que estamos imersos dentro desse orbe, meu caro ouvinte, dentro dessa conjectura mecânica de dádiva divina que é o corpo físico de carne, para restabelecermos-nos diante da justiça divina e promover a si mesmo uma transformação moral e estabelecer, por consequência, a transformação do mundo, um mundo melhor. É lícito receber e não dar, continua Pedro de Camargo. O egoísmo é contraproducente. Ou seja, receber sem dar nada em troca, ou não ser útil de forma alguma na sociedade, é agir contra esse progresso. Quem ceifa contrai a obrigação de semear. Demais, para quem semeamos? Para quem será o mundo melhor, o mundo escoimado de iniquidades, de hipocrisias, de vícios e de crimes? Para quem estaremos preparando a nova Jerusalém, a terra onde há de habitar a justiça? Tudo fazemos para nós mesmos, pois as gerações que se sucedem no cenário terreno somos nós próprios. São os nossos filhos, os nossos irmãos, os objetos do nosso amor. Nossa existência passa como sombra. Somos de ontem e ignoramo-lo. Nada de egoísmo, pois, nada de ócios infindáveis. Obreiros da vinha do Senhor, mãos à obra, semeai e colhei, porque na seara espiritual todas as estações são próprias, todas as épocas são favoráveis, todos os tempos são bons, tanto para semear como para colher. A hora vem e agora é. Então, hoje mesmo, meu caro ouvinte, nós podemos fazer um recomeço de nossas vidas e desempenharmos a solidariedade, a fraternidade, o altruísmo, a caridade legítima, o bem do Evangelho de Jesus em nossas vidas, começando com todos aqueles com os quais convivemos, para a construção dessa sociedade melhor. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Então aqui está a passagem em que Pedro de Camargo vem trazendo para nós, desde o início do seu texto, sobre que a hora vem e agora é, extirpando o egoísmo dos nossos corações, a ociosidade infindável, como ele diz, que possamos ser esses obreiros na vinha do Senhor e dentro da seara do Mestre estabelecer a seara espiritual qualificada da construção de uma sociedade nova. Dentro da transição planetária, podemos fazer essa diferença, doando de nós mesmos tudo o que for possível, dentro do limite das nossas forças, porque o limite do trabalho é o limite das forças. Mas podemos usar a nossa energia, o nosso interesse, a nossa vontade para sermos voluntários na obra do bem,
nos vincularmos ao núcleo religioso do qual estabelecemos convívio e, dentro dessa qualificação, melhorarmos, estabelecermos novas convicções, ensinamentos, ressignificarmos valores e viver a mensagem de Jesus em nossas vidas, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe e possamos vivenciar socialmente as qualificações do bem em nossas vidas com Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.